quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula passada nós falamos sobre dieta saudável. Nessa aula nós iremos falar sobre sistema digestório, esse aqui ó, que está lá na página 134. Nós iremos passar por algumas, eu vou estar explicando, né, algumas páginas para vocês. E em seguida estarei passando um vídeo para vocês melhor fixar o conteúdo, ok? Sistema digestório. O alimento que consumimos passa por vários órgãos nos quais vai sendo fragmentado e transformado até ficar bem simples e pronto para ser absorvido pelo organismo. Quando diferentes órgãos se unem para desempenhar uma função em benefício do corpo, eles formam um sistema. Os órgãos que formam o sistema digestório podem ser divididos em dois grupos: tubo digestório e glândulas anexas. Tubo digestório é um longo tubo formado pelos seguintes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, intestino grosso e ânus. Na região do abdômen, o intestino delgado fica dobrado para não ocupar muito espaço. Boca e faringe. A digestão começa na boca. Nela ocorrem dois processos muito importantes: a mastigação e a insalivação dos alimentos. Por esse motivo, é importante comer com calma e sem pressa, mastigando bem os alimentos. Os dentes trituram a comida. Devemos cuidar bem deles, pois uma dentição saudável auxilia muito no processo digestório. As glândulas salivares produzem a saliva, que além de amolecer a comida, facilita a deglutição e a digestão dos alimentos ricos em carboidratos. A faringe apresenta músculos que se contraem e nos ajudam a engolir os alimentos. Tanto na saliva quanto em outros sucos digestórios existem enzimas, isto é, substâncias que ajudam a digerir os alimentos. Agora nós vamos falar sobre o esôfago. O esôfago é um tubo que liga a boca ao estômago. A comida chega ao estômago através desse canal. Depois de mastigados, ensalivados e engolidos, os alimentos formam o chamado bolo alimentar. Estômago. O estômago é uma bolsa que recebe os alimentos engolidos. O bolo alimentar fica um tempo nesse órgão, sendo quebrado com a ajuda de um ácido e outras substâncias digestórias produzidas ali. Intestino delgado. O intestino delgado é a parte mais longa do tubo digestório. Pode ter mais de 6 metros. Ele fica todo dobrado para não ocupar muito espaço. As substâncias digestórias produzidas por órgãos como o pâncreas, o fígado e o próprio intestino delgado terminam de quebrar os alimentos, a fim de que eles sejam aproveitados pelo corpo. Para que isso aconteça, outro processo começa no intestino delgado. Dele, os nutrientes passam para o sangue e são transportados a todas as partes do corpo. A passagem dos nutrientes do intestino delgado para o sangue, após a digestão, é chamada de absorção. Vamos falar agora sobre o intestino grosso. O intestino grosso é um tubo de 1,5 metro de comprimento. Nele não ocorre digestão, pois os nutrientes já foram absorvidos no intestino delgado. Sua função é formar e eliminar as fezes pelo ânus. Glândulas anexas. As glândulas anexas do sistema digestório produzem líquidos que auxiliam no processo de digestão
ao serem liberados no intestino delgado. São elas: as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Ações que prejudicam a digestão. Conheça alguns hábitos alimentares que dificultam a digestão e podem causar sérios danos à saúde, a fim de evitá-los no dia a dia. Beber água ou outros líquidos durante as refeições. Como vivemos em um país onde faz muito calor, costumamos beber água, sucos ou refrigerantes ao nos alimentarmos. O problema é que, ao fazermos isso, os sucos digestórios são diluídos, ficando mais fracos e a temperatura corporal diminui, fato que torna a digestão mais lenta. Em condições normais, esse processo acontece a temperatura média de 36 graus. Veja algumas dicas para evitar a ingestão de líquidos nas refeições. Beba muita água entre as refeições, assim você não sentirá sede ao se alimentar. Evite o consumo de alimentos muito salgados. Em excesso, o sal provoca sede e não faz bem à saúde. Coma uma fruta ou escove os dentes logo após as refeições. Ao tirar o gosto salgado da boca, você controlará melhor a vontade de beber algo. Comer apenas alimentos pobres em fibras. Os alimentos refinados, como bolachas, macarrão, pão branco e etc., são pobres em fibras alimentares, pois elas são retiradas durante a produção deles. Já os alimentos integrais, arroz integral, pão integral, aveia, frutas e vegetais, são ricos nessas fibras que regulam o funcionamento do intestino, defecação e ajudam a evitar vários tipos de câncer relacionados ao tubo digestório. O intestino saudável funciona diariamente, sem esforço. Comer muitas guloseimas entre as refeições. Bom, o consumo constante de balas, doces, salgadinhos e refrigerantes diminui o apetite, impedindo-nos de comer alimentos realmente saudáveis. Ocasiona um aumento descontrolado do peso devido ao excesso de calorias nesses alimentos e contribui para a formação de cáries nos dentes, por conta da grande quantidade de açúcar contida em tais produtos. Deus criou alimentos maravilhosos para que tenhamos saúde. Só precisamos combiná-los de modo correto. Bom apetite, boa digestão. Bom, vamos lá para o Você Sabia? Preparação e armazenamento dos alimentos. A alimentação saudável depende também de alguns cuidados importantes na preparação e no armazenamento dos alimentos. Temos que lavar as mãos com sabão ou detergente antes de manusear os alimentos. Outro, lavar muito bem as frutas, as verduras e os legumes. Verificar a data de validade dos alimentos. Temos que estar atento a isso. Manter a limpeza da cozinha e dos utensílios em geral. Cozinhar bem os alimentos. Armazenar o alimento não consumido na geladeira. Bom, então é isso. Agora, vocês irão fazer para mim, responder os exercícios da página 137 e 138, ok? Não pode utilizar os alimentos tal e como os conhecemos. Precisa modificá-los através da digestão. Digerir é uma coisa assim como separar um alimento nas partes que nos fazem bem e descartar as que não. Temos muitos órgãos que nos ajudam. São os órgãos do sistema digestivo. Nosso alimento faz um percurso bem definido, durante o qual vai se separando e dissolvendo. Qual é o lugar por onde ingressa a comida e começa a ser triturada? A boca, professora.
Exato. Primeiro, os dentes trituram e moem. E isto se chama digestão mecânica. Mas na boca também tem digestão química, porque a saliva, que é ácida, ajuda a que estes troços fiquem mais moles, passem comodamente pela faringe e cheguem ao esôfago convertidos em uma espécie de pasta. E essa pasta mais ou menos digerida é chamada de bolo alimentício. E os movimentos do esôfago fazem que esse bolo se misture até chegar ao estômago. No estômago se agregam líquidos muito mais ácidos que os da boca e se chamam sucos gástricos. O estômago, além disso, é muito musculoso e com seus movimentos mistura e despedaça o que chega. E essa classe de digestão seria? Mecânica pelo movimento desses músculos, mas também química pelos sucos gástricos. Assim, o estômago envia ao intestino delgado porções muito menores. E agora que chegou ao intestino, o que acontece com o bolo alimentício? Ali se vertem outros sucos que provêm de dois órgãos que estão muito próximos, o fígado e o pâncreas. A digestão termina e se absorvem os nutrientes, distribuindo-se através do sangue pelo corpo inteiro. Da parte que sobra, se extrai toda a água no intestino grosso e é eliminada através das fases quando vamos ao banheiro. Matias, vamos fazer uma salada de frutas? Vamos sim. O que é que eu posso fazer? Eu vou descascando as maçãs e você as bananas. Depois vai cortando em rodelas. Sabe de uma coisa, mãe? Cozinhar é como fazer a digestão. Como assim? Pois, primeiro conseguimos o alimento e o levamos até a cozinha. Depois, tiramos tudo que não vamos precisar, como por exemplo, a casca. Além disso, processamos tudo, cortamos em troços ou fervemos para que fique mais mole. Assim podemos assimilar. Depois sentamos para comer. E por último, jogamos o lixo fora na rua. Concordo com você, Mati. Mas antes de começar, lave bem as mãos, por favor. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Teremos a atividade do livro para fazer, né? E agora nós vamos ficar com a meditação. E a meditação de hoje é feita pelo aluno Pedro Arthur. Um beijo, hashtag a aula continua. Oi pessoal, aqui é o Pedro Arthur. Bom dia, gente. Eu sou do 5º ano da Escola Adventista e vou ler uma história para vocês, tá bom? Deixa eu ler aqui primeiro. Iscas perigosas. Ratoeira serve para capturar ratos. Atualmente existem muitos tipos de armadilhas para pegar roedores, mas mesmo sendo diferentes, elas são uma coisa em comum. Prendem os ratinhos, que dificilmente conseguem se libertar. Não adianta ter uma ratoeira e não ter a isca certa, é preciso fazer teste para verificar quais alimentos vão chamar a atenção desses animais, em geral. Alimentos doces que têm cheiro forte são os preferidos. Quanto mais atraente for a isca, mais difícil vai ser para o rato resistir. Ele será tentado para pegar a isca presa à armadilha. O inimigo de Deus também deseja ver você presa à grande ratoeira do pecado. Ele usa as tentações como iscas para atraí-lo. Ele sabe direitinho do que você gosta e o que chama a sua atenção. Ele investe nessas coisas para fazer você desobedecer. Por isso, é preciso ficar atento. Em geral, as iscas parecem boas. Pode ser um amigo, um filme, um desenho ou até um sentimento. As estratégias do mal são variadas e criativas. O objetivo do inimigo é fazer que você peque sempre. Por exemplo, ele não fica satisfeito em você só mentir uma vez. Quer que você seja sempre mentiroso. Enfim, ele quer ver você preso ao pecado. Mas o pecado é muito perigoso. Romanos 6:23. Então, não se iluda com as tentações.
existe e fica longe da desobediência. Mas se por algum motivo você desobedecer e for preso pelo mal, peça ajuda a Jesus. Ele é o único que pode libertá-lo do pecado. Então é isso. Eu já contei a história muito boa de Deus, né, gente? Tchau!